Eu sou Camila, como já tinha dito. Queria um minuto de rasgação de seda, que é para agradecer o convite da Redes. Essa instituição ela faz parte do meu processo de formação enquanto cidadã e estou muito feliz de estar aqui. E falar dessa mesa incrível, eu estou me sentindo uma jovem, assim, bem jovem perto de vocês, bem inexperiente, mas, enfim, se eu estou aqui deve ser porque eu tenho algo a dizer. Eu estava pensando muito sobre esse tema, sobre corpo, sobre desejo, sobre liberdade sexual. E essa coisa do corpo que a Fátima falou me atravessa muito e eu penso muito sobre isso. Penso muito sobre quais são os corpos que estão sendo violados, quais são os corpos que já estão resistindo há muito tempo, quais são os corpos que, por esse motivo, por estar resistindo, são mortos e são, enfim, violados. E falar disso, é impossível não lembrar de um corpo que eu me identificava muito, que é um corpo negro, feminino, um corpo sapatão, que foi brutalmente assassinado há 8 meses atrás. Eu estou falando de Marielle Franco. Alô? Alô? Voltou. Enfim, eu estou falando de Marielle, que é um corpo que, na minha opinião, já era político em si, mas que ousou entrar para a política institucional desse país. E aí, talvez essa tenha sido a maior ousadia que a Marielle teve e que acabou pagando um preço muito caro por isso, com a própria vida. Pensando nisso, eu trouxe uma poesia que eu escrevi e depois que eu recitá-la, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre ela. O nome é Seremos Muitas Marielles. Era noite de 14 de março de 2018, quando recebi a infeliz notícia através do celular. Vereadora Marielle Franco, morta a tiros. Eu lia e relia, mas não queria acreditar. Abri a geladeira e a cerveja, parei, sentei e ali permaneci, tentando pensar, alguém vai desmentir? Me obriguei a ir dormir para tentar absorver, esquecer, procurar outra faceta. Mas sonhei com a Djamila Ribeiro, outra mina preta. Acordei confusa. Afinal, quem morreu? Foi Djamila, Marielle ou fui eu? Já era quinta-feira de manhã. A notícia se confirmou. Que tiro foi esse? Não foi um arraso, mas sim, me arrasou. Me arrasaria mesmo se fosse apenas um. Mas foram 9. Tamanho ódio que uma mulher preta vereadora promove. 9 tiros no carro, em Marielle, no meu espelho. Não consigo me ver por inteira, só vejo pedaços, só sinto receio. Fui pro velório na Cinelândia, abraços apertados, dor, desesperança. Chovemos sem parar naquela quinta de sol. E depois de um dia intenso, estou a me perguntar: existe algo que possa nos blindar? A sensação é de que não. Nada nos blinda e nem nos protege. Nem mesmo graduação, dissertação ou tese. Marielle, sejamos francos. Quantos de nós já te executamos? Como explicar a ausência de mulheres como você no legislativo, no judiciário, no executivo? É execução que se fala? Invisibilidade que se fala? Racismo, machismo ou lesbofobia que se fala? Talvez sejam todos esses fenômenos juntos, porque nossa existência
é holística. Marielle, você sequer foi ameaçada. Mas um corpo preto nunca precisa de ameaça para ser morto. A gente está sempre na linha de frente. Marielle, você sabia? Nossos heróis e heroínas não morrem de overdose. Morrem executados, enforcados, ensanguentados, desfigurados. Você virou símbolo porque sabia disso, porque lutou contra isso. Símbolo de um luto coletivo, de uma luta coletiva. Você ocupou, denunciou, transformou, nos representou. Você tentou mover estruturas e foi essa estrutura que se incomodou. Seu assassinato, ele nos apavora, mas nos deixa um recado. Além da dor, a certeza de seu enorme, potente legado. A certeza de que não podemos ser uma Marielle, senão viramos alvo. Temos que ser muitas, cada uma em sua esfera. Porque somos mulheres pretas, ninguém aqui é Cinderela. Não perdemos sapatos, perdemos nossos filhos, irmãos, primos. Perdemos a nossa própria vida numa rua da Estácio. São sempre nossas vidas, não importa se na favela ou no asfalto. E sim, Marielle, nós não seremos interrompidas. Seremos protagonistas. Nossos corpos vão ocupar diferentes espaços. Por falar em corpo, Marielle, levaram o seu. Um assassinato brutal, um silenciamento material. Porque era só isso que esses covardes podiam tentar. Enfim, as águas de março fecharam o verão. Não sei dizer se há promessa de vida em meu coração, mas a sua existência, Marielle, certamente não foi em vão. Porque assim como Martin Luther King, Marielle, I still have a dream. Eu ainda tenho um sonho e não serei interrompida. Eu queria fazer alguns comentários sobre essa poesia. Queria fazer alguns comentários sobre essa poesia e acho que depois desse assassinato, o que ficou muito para mim foi uma questão de uma quebra devastadora de uma representatividade, que a Marielle trazia diversas questões, diversas opressões estruturais que perpassavam seu corpo, perpassavam sua história, enfim. E o que ficou muito para mim foi essa pergunta: o que pode nos blindar? Eu sou graduanda, mas eu sinceramente não acho que a graduação vai me blindar de nada. Nem mesmo se eu fizer mestrado, doutorado ou qualquer outra coisa. Mas isso sempre me vem à minha cabeça quando eu penso no meu corpo, quando eu estou no ônibus e quando, por não fazer nada, eu recebo olhares que são extremamente agressivos, que geralmente vêm de homens, e que se direcionam a mim com um olhar raivoso, com um olhar de repressão, simplesmente porque eu estou ocupando aquele lugar e porque o meu corpo é visivelmente sapatão. E antes eu não recebia esses olhares, quando eu tinha um cabelo maior, enfim, tinha essa questão da passabilidade. Então, eu acho que aqui no Brasil, como o nosso racismo ele é muito por uma questão de pigmentocracia, como eu tenho uma pele clara, eu acho que eu passo por lugares e não sofro um racismo que outras mulheres sofrem, que outras pessoas pretas retintas sofrem. Mas o meu corpo sapatão, ele é visivelmente taxado e as pessoas acham que podem fazer o que querem com esse corpo. Eu estava lembrando de um café filosófico com uma doutora em sociologia chamada Núbia Moreira. E ela disse uma coisa que era um café filosófico sobre feminismo negro. E ela disse uma coisa que me marcou muito.
ela falou, eu não levo o meu título de doutora em sociologia quando eu entro num comércio, num shopping. Eu levo o meu corpo negro. E aí eu fiquei pensando sobre isso, exatamente, é isso. Nada nos blinda e não é um doutorado em sociologia que você leva para o shopping. As pessoas primeiro olham o seu corpo, e o seu corpo é negro. Enfim, então falar de lesbianidade para mim é falar de interseccionalidade, que a própria Fátima já falou aqui hoje. É falar desse conceito que é construído por mulheres negras feministas. E eu lembrei de um texto que eu acho muito interessante, que é da Patricia Hill Collins, que se chama Aprendendo com a Outsider Within, a significação sociológica do pensamento feminista negro. Nesse texto, a Patrícia diz uma coisa que me chamou muita atenção. Ela contextualiza a questão das mulheres afro-americanas que eram domésticas e que trabalhavam nas casas de pessoas brancas, né? Trabalhavam como doméstica. E aí ela fala que essas mulheres, ocupando esse lugar de outsider, né, que numa tradução significa a estranha, né, outsider within, estranha de dentro de algum movimento. Ela diz que essas mulheres, elas tinham um olhar privilegiado, porque os homens negros não tinham esse contato com a branquidade, não tinham esse contato direto com outra estrutura social. E aí ela fala que é muito interessante a gente olhar para esse lugar de uma forma criativa. Ela compara o mesmo lugar dessas domésticas com mulheres negras também, que depois ocupam lugares acadêmicos. E ainda assim continuam sendo outsiders with. De novo, sendo estranhas de um lugar. E ser estranho de um lugar é muito doloroso. Mas se a gente viver só de dores, a gente não consegue continuar. Então, ela fala dessa criatividade. Um estranho, quando ele chega num país, ele começa a notar coisas que dali ninguém nota. Bom, se um paulista vier para o Rio, ele vai perceber que a gente dá 2 beijos para cumprimentar. E a gente nunca sequer pensa sobre isso. A gente cumprimenta com 2 beijos, porque aqui é ok. E o estranho não, o estranho tem um olhar. Ele vai olhar e vai dizer, ué, mas o que é isso? Por quê? Não entendi. Então é esse lugar que eu acho que eu ocupo na academia. Eu leio textos que não falam de mim, que geralmente se pautam, geralmente quando são feministas tradicionais, que não falam sobre a questão da mulher negra, que falam de acesso a empregos, mas que acesso, se a gente ainda está falando de mulher negra que não é aceita numa entrevista porque não tem boa aparência. Então, eu estou sempre nesse lugar de outsider. E esse lugar de outsider é extremamente cansativo e doloroso. Mas esse lugar de outsider também tem que ser provocativo, também tem que ser de potência, também tem que ser de vamos irritá-los, porque eles estão nos irritando. E, para fechar, eu estava pensando muito nessas questões de lugares de poder e de lugares de vulnerabilidade. Quando eu não estou mais afim de estar na psicologia UERJ, que é onde eu estudo, quando eu não quero ir para as aulas, porque eu acho que não me acrescenta, por falar de questões de sofrimento de forma universal, sofrimentos não são universais. A gente precisa olhar para as individualidades, olhar para as subjetividades, que são construídas através de corpos e de outras milhares de coisas. E quando eu penso nisso, imediatamente eu me pergunto, tá, mas você não quer ir para a faculdade, mas você é regra ou exceção desse lugar? E aí é retórico e eu mesmo me respondo, lá eu sou exceção, então lá eu preciso estar. E aí quando eu lembro do curso de inglês, é mesmo, eu não sei quantos minutos tem, gente. É ok. E aí, quando eu penso em lugares, esse é um lugar de exceção, né? Então eu preciso estar lá. Quando eu penso em lugares de vulnerabilidade, eu sou regra. Então quem é que mora na Maré? A maioria das pessoas que moram na Maré são negras. Então tá, então lá eu sou regra. Então acho que é isso que a gente precisa pensar muito
quando a gente fala em lugares de poder, porque os lugares de poder não nos querem lá. E se a gente é exceção lá, talvez seja bom a gente fazer questão de estar lá. Para justamente burlar, para tentar fazer com que aquele lugar não seja apenas aquilo. Enfim, acho que é isso. Vou passar a palavra para a Rosângela. Obrigada.